que a gente tem que diferenciar muito bem, pessoal, o que é depressão do que é tristeza. Por quê? Por que muitas vezes as pessoas menosprezam o sofrimento de quem está deprimido? Não leva a sério. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a sociedade em geral, confunde tristeza, estar triste com depressão. Se eu, quando eu estou triste, para eu estar triste, eu tenho que ter um motivo, não é? Porque eu não estou doente. Então, para eu estar triste, eu tenho que ter um motivo. Quando eu tenho um motivo e estou triste, aquela minha tristeza vai passar. Quando eu resolver esse problema, ou se me acontecer algo melhor, ou se simplesmente eu tiver força de vontade para superar aquele problema e parar de sofrer por ele. Qual a diferença essencial para a gente diferenciar bem o que é a depressão? A depressão, a pessoa está triste e ela não precisa de um motivo para estar triste. Muitas vezes até um motivo começou a tristeza dela, o motivo induziu, o motivo desencadeou a depressão. Mas se esse motivo se resolver, mesmo assim ela não vai passar a tristeza dela, porque ela está deprimida, ela está doente. Então é diferente de só estar triste. Como é que a gente vai diferenciar? A depressão é uma tristeza incapacitante. A pessoa não consegue fazer as coisas só por vontade. Não é vontade só dela. Ela já está com uma desregulação neuroquímica no cérebro. Então, ela não pode simplesmente levantar e ir em frente. Não é fácil, não é tão fácil quanto... Na verdade, vencer uma tristeza não é fácil, mas não é tão difícil quanto uma depressão. Numa tristeza, a gente consegue com recursos, mudando o nosso pensamento, com estratégias psicológicas. Na depressão, não depende disso. Na depressão, a pessoa pode ganhar na Mega Sena, a pessoa pode ter um filho, uma alegria muito grande. Ela não vai se curar da depressão por isso, porque a doença, não importa como está a vida dela. A pior coisa para um deprimido é aquela pessoa que tentando ajudar diz para ele: ai, mas você não pode ficar assim, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem um marido maravilhoso, você tem filhos, você tem emprego, não importa. Quem está deprimido não está deprimido por razões específicas. Ela está com uma desregulação neuronal, é uma doença. E na depressão, quando é diagnosticada, ela vai precisar de tratamento. Sempre vai precisar de medicação, Paula? Nem sempre. Numa depressão leve, digamos, num nível leve, ou início de uma depressão, muitas vezes ela fazendo psicoterapia com um psicólogo ou com um psiquiatra, ela consegue tratar a depressão leve. Numa depressão em um quadro de moderado a grave, ela vai precisar de medicação. Aí a gente vê o quanto não é força de vontade. A pessoa precisa da medicação para regular a neuroquímica dela, porque está desregulado aqui no cérebro. O biológico dela não está natural. Então ela vai precisar de uma medicação para controlar e equilibrar as sinapses dela, né? A saúde neuroquímica dela. E com a medicação, essa desregulação neuronal, perfeito, com essa medicação, ela vai conseguir pensar melhor e aí sim usar estratégias psicológicas para vencer essa depressão. Aí se ela faz uma terapia, ela vai aproveitar muito, mas se ela tá numa depressão grave, o que é uma depressão grave? É uma depressão profunda. A pessoa já tem vontade de morrer, vontade de se matar, vontade de suicidar, ela não tem vontade de viver. E para ajudar nisso,
até mesmo fazendo psicoterapia, quando for uma depressão grave, ela vai precisar de medicação. Então a gente não pode subestimar o sofrimento de um deprimido, porque o deprimido está doente. A gente não consegue curar um câncer pela força do pensamento. A gente não consegue, cortou aqui o braço, a gente não consegue cicatrizar com a força do pensamento. A gente precisa de química, de remédio para ajudar. E quem está numa depressão grave também vai precisar, porque depressão é doença. É uma doença, assim como câncer é doença, assim como diabetes é uma doença. Ninguém cura diabetes só por pensamento. Ela tem que mudar a alimentação, ela tem que tomar medicação muitas vezes. Então, a depressão é isso, ela já está com uma desregulação biológica. A Daiane Oliveira: posso parar de tomar medicação e fazer terapia? Depende do seu nível de depressão, Daiane. Só quem pode responder é o seu psiquiatra. Pessoal, quem trata depressão é o psiquiatra. Se não precisar de medicação, for uma depressão mais leve, ela pode ficar só com o psicólogo, fazendo uma psicoterapia. Pode. Quem não tem depressão, mas está numa uma tristeza crônica, desmotivado, não chega a ser incapacitante, a pessoa não está tendo prejuízos na vida dela, ela só gostaria de ser mais feliz, ela só está triste, ela não está doente. A maioria das pessoas, até das que tomam medicação, não estão com depressão, estão apenas tristes e tomam medicação porque querem uma solução mágica, não querem pensar, tá? Isso é importante a gente falar. Então, essa pessoa aí pode não tomar medicação, ela pode fazer só psicoterapia. Tá com depressão de moderada grave, precisa tomar medicação. Gente, em toda dúvida, em qualquer quadro, tem que ir no psiquiatra, porque o psiquiatra vai conseguir te falar se você tá ou não num quadro que precise ou não de medicação, tá bem?